Queridos, hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens, embora seja mês de aniversário da nossa igreja também, então a gente vai fazer só uma pausa, no dia do nosso aniversário, da nossa celebração de aniversário, mas nós vamos falar sobre um novo tema e após o aniversário a gente vai seguir, depois a gente tem o mês de Páscoa também, então por favor, ore sempre por isso. Eu gosto sempre de pedir para vocês, para que nós estejamos todos em oração pela série de mensagens, pelo tempo que nós vamos ouvir a palavra de Deus, para você fazer suas anotações aí, fazer suas perguntas, conversar com Deus sobre tudo que Deus tem falado por meio das pregações, e acima de tudo, para que Deus vá nos convencendo, nos tratando e para que a gente possa viver isso. Adquirir conhecimento é muito bom, mas praticar é a melhor coisa que existe. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens e nós vamos tratar algo que todos nós temos, mas que falta também a todos nós. Nós vamos falar sobre algo que quanto mais nós recebemos, mais nós queremos ter. Vamos falar sobre algo que move os nossos passos e nos ajuda a entrar e fazer coisas impossíveis. Algo que quando nós vemos alguém com mais que a gente tem até inveja. E não é dinheiro, é fé. Nós vamos falar sobre fé. Queridos, a caráter de introdução, é importante a gente falar não só sobre o que é fé, mas nós definimos o que é fé. Não quero perguntar para vocês, mas você tem a sua definição de fé. E provavelmente a sua definição ela tem alguma história que ajuda você a embasar, a sustentar essa definição de fé. O que é fé para você? Então, eu acredito que nada melhor do que trazer um versículo que tem uma definição clara, objetiva, porém complexa e às vezes até não tão clara, mas se torna nebulosa, que é o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O que é fé? O autor de Hebreus diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está escrito aí para você? Está certo aí? Ou faltou o Z? Faltou o Z. O meu teclado, tá, gente? Só a cara de alguns já viu. É o Júnior, né? Gente, o que acontece? O autor de Hebreus dá uma definição de fé que para nós a gente aceita. A gente olha, a gente lê, a gente aceita. Fala, olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa definição de fé por si é contraditória ao que a ciência diz que são os fatos. Então a ciência vai dizer assim: o que é realidade? Realidade é aquilo que pode ser provado, é aquilo que pode ser testado, é aquilo que pode ser analisado, é aquilo que pode ser medido. Mas o autor de Hebreus vai dizer que fé não é isso. Que a fé não pode ser testada, provada, analisada em laboratório, sob uma lente, que ela pode ser estudada, que ela pode ser minuciosamente definida, descrita, observada, testada e comprovada. Não é como a gente fala assim, a água evapora quando ela atingir os 100 graus Celsius, ela começa o estado de ebulição e evaporação. E todas as vezes que você testar isso, é exatamente nesse ponto que a água vai começar a ebulir e evaporar. Vai mudar o seu estado. Então isso é o que a ciência diz, é o que pode ser comprovado. Mas o autor de Hebreus vai dizer para nós que a fé não pode ser comprovada. É uma verdade, é algo que vem, é a certeza daquilo que a gente espera, ou a prova de coisas que a gente não pode ver. Como é que você vai dizer que você tem certeza que uma coisa é real que você não pode ver? Então quando nós falamos de fé, a complexidade de uma definição de fé, ela se dá diante daquilo que você crê. Por exemplo, nós cremos que Deus é verdadeiro, sim ou não? Sim. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Nós cremos que a Bíblia é toda a revelação que Deus queria que nós tivéssemos em nossas mãos, sim ou não? Pronto. Daí nós podemos pegar a definição de fé de Hebreus e dizer que ela é verdadeira e que ela para nós é suficiente, mesmo que nós não tenhamos condições de provar aquilo que nós
declaramos como real, como verdadeiro. E aí você pode pensar em todos os textos bíblicos, todas as verdades. Jesus morreu na cruz, Ele ressuscitou, Jesus andou sobre as águas, o povo atravessou, o mar foi aberto e o povo atravessou pelo mar, em terra seca. Como é que você prova isso? Não tem como provar. Mas como você acredita nisso? Porque eu tenho fé. Mas fé no quê? Na Bíblia. Mas por que você crê na Bíblia? Porque eu amo Deus e eu creio em Deus, creio que Ele é verdadeiro. Então a nossa fé vai nos levar diretamente a Deus. Se eu não tenho fé em Deus, se eu não acredito que a Bíblia é a revelação de Deus, então tudo aquilo que eu chamo de fé não está em risco. Tudo aquilo que eu chamo de fé está contaminado, para não dizer perdido. Se eu não acredito que Deus é Deus e que a Bíblia é a palavra dele, então a minha fé não é uma fé verdadeira, não é uma fé genuína. Ah, pastor, mas aí você está forçando demais, cara. Pois é, a Bíblia é um livro radical. A Bíblia não deixa margens para nós discutirmos algumas coisas que nós queremos discutir, ou que os professores, ou que os amigos querem discutir e testar, seja numa sala de aula, seja numa mesa de restaurante, seja num laboratório de ciência. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Então, por exemplo, quando a gente fala de fé, você pega e fala assim: tenho fé que a corda do violão não estourou, ou não estourou porque caiu. Eu tenho fé no meu irmão. Hoje, por exemplo, a gente podia ter um encontro hoje, Edson? Mais tarde. Aí o Edson desenvolvendo a fé dele, que o time dele vai ganhar do meu, e eu desenvolvendo a minha fé, que o meu time vai ganhando dele. Mas esse não é o conceito, essa não é a definição de fé bíblica. Isso tem mais a ver com uma crença, com a realização da minha vontade, com que o meu desejo seja concretizado, do que com a fé bíblica. Porque, por exemplo, vamos ter um exemplo aqui. Faz de conta que o violão cai do suporte, faz um barulhão ali. Aí o Alisson levanta e vai olhar o violão. Aí o Alisson vai falar assim: meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, que esse violão não tenha quebrado, estragado, que a corda não tenha estourado. Aí o Alisson vai lá, olha o violão: ufa, tive fé, não quebrou o violão, a corda está boa. Nem desafinou, na verdade até afinou a corda aqui. Eu estava sentindo uma corda estranha, fora do tom, agora ela está afinada. Essa não é a definição de fé bíblica. Isso não é fé. Consegue entender? Porque a fé não fala de nós crermos que o violão vai cair e ele não vai estourar, não vai quebrar. A fé fala sobre nós crermos em Deus, mesmo que eu levante no meu banco falar e o violão tenha virado pó. Ele não quebrou, caiu, estourou uma corda. Ele virou pó, desintegrou. Poxa, Deus não existe porque o violão quebrou? A minha fé não tem valor nenhum porque a corda do violão estourou? Não é isso. Isso não é definição de fé. Isso tem mais a ver com a nossa vontade, que Deus realize aquilo que eu quero diante de um problema, de uma circunstância adversa, do que com a fé bíblica. É interessante isso, porque nós definimos fé por respostas a Deus ao que nós queremos, e não a nós respondermos a Deus pelo que Ele quer de nós. É um movimento contrário, o oposto. Então eu posso chegar aqui para vocês e falar: oi, lindo! Quando a bola chama de lindo. Eu falo que chamar o irmão de lindo é uma definição de fé. Porque, por exemplo, eu olhar para o Daniel e falar: nossa, Daniel, você é lindo. Isso é fé. Por quê? Porque fé é a certeza das coisas que não podem ser vistas. Eu não vejo o Daniel lindo. Já a Giane vê o Daniel lindão. Mas ao mesmo tempo, quando a gente lê a Bíblia, nós vamos ver que, por exemplo, a Bíblia vai dizer para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Poxa vida, quer dizer então que se eu tivesse feito uma caminhada até o violão e encontrado o violão quebrado, então isso foi porque eu não tive fé? Então eu não agrado a Deus, é impossível agradar a Deus porque o violão quebrou. Consegue entender? O movimento é contrário. Quando a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, Deus está nos chamando a confiar nele
sob toda e qualquer circunstância. Por isso nós agradamos Deus, que nós confiamos nele, que ele é verdadeiro, que sua palavra é real, que ele há de cuidar de nós em toda e qualquer circunstância. Então nós seguimos a nossa caminhada. Acho fantástico isso. Então, mesmo que Deus mostre, revele, deixe eu ver, tocar uma coisa, mesmo que ele diga, não vou deixar você ter, não vou deixar você participar, não vou patrocinar isso. Deus não é obrigado a patrocinar nada que está no nosso coração. Deus não é dono de banco, Deus não é agiota, Deus nem quer que você tenha tudo que você deseja ou que você vê. Porque se isso fosse verdade, irmãos, não ia ter fila em hospitais e em postos de saúde, ia ter fila em agências de automóveis, né? Nesses feirões aí de casa. A gente ia querer visitar apartamento decorado, né? Então tome muito cuidado com a sua fé. Mas pastor, o que eu faço então? Porque muitas vezes eu não consigo desenvolver a minha fé. Tiago, o irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus, ele diz assim para nós em Tiago, capítulo 2, versículos 24 a 26. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. O que Tiago está dizendo para nós? Tiago está nos dizendo que se nós dizemos que amamos a Deus, que cremos na palavra dele, que ela é verdadeira, então nós somos as pessoas que vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em toda e qualquer circunstância, fazendo o quê? Aquilo que agrada a Deus, não aquilo que me agrada, não aquilo que agrada a minha irmã ou meu irmão, fazendo aquilo que agrada a Deus, boas obras. Quais são as obras que Deus tem colocado nas suas mãos? Pela fé você as faz, não pela tua vontade, não pelo teu querer, não porque você se sente bem fazendo aquilo. Às vezes, muito pelo contrário, você nem quer fazer. Às vezes é o oposto. Às vezes Deus vai pedir para mim, para você, para nós como igreja, fazermos exatamente aquilo que nós não queremos, mas é aquilo que Ele quer, é aquilo que Ele espera de nós. Para quê? Para que nós mostremos para as pessoas que somos justificados por Deus, que somos justos e que vivemos pela fé, não por aquilo que vemos, não por aquilo que pode ser provado, mas por aquilo que agrada a Deus. Difícil isso, né? Difícil isso. Porque viver pela fé, meus irmãos, não é levantar, bater os pés, sacudir a coisa e dizer assim, hoje Deus vai me abençoar e vai me dar a vitória. Não é. É levantar a cabeça, ou às vezes nem conseguir levantar a cabeça, ou dobrar os joelhos, mas dizer, Senhor, ajuda-me a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça e que seja para a glória do Teu nome. Porque se eu for para a casa do Edson hoje, ou o Edson vier para a minha casa, e a gente assistir o jogo, embora eu ache que vá dar empate, mas pode ser, né, que não, pode ser que o Edson fique extremamente triste, bravo, vá culpar o time, o Edson vai ter que olhar para mim, eu vou ter que olhar para o Edson e dizer, irmão, isso não tem nada a ver com o amor que nós temos um pelo outro. Isso é só futebol. Deus nos chamou para andar juntos, apesar de você torcer para um time e eu para o outro. E é assim que Deus nos vê, vivendo, praticando. Tem um texto que eu gosto muito, queridos, e a gente precisa pedir muita orientação para Deus, porque nessa série sobre fé, nós vamos olhar estes textos com mais calma, com maior atenção, debaixo de muita oração. A gente vai conversar sobre isso. Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho, por exemplo, rapidamente, quando Deus chamou Abraão, ou no caso Abrão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus olha para Abrão e diz assim, saia da sua terra,
do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha só que interessante. O que um chamado como este agradaria a você ou eu? Nos agradaria? Difícil, né? Pois é, Deus se apresenta a Abraão. Abraão, casado, sem filhos, no seu lar, na comodidade da sua parentela ao redor, o paizão dele está lá. Deus apresenta para ele e fala assim: sai do meio de tudo isso e você vai ir para um lugar que eu te mostrarei. Você e eu não temos coragem de dar esse passo, em hipótese alguma, de ir para um lugar que a gente não sabe qual é. Mas nós diríamos para Deus: mas quais são as garantias? Qual é a estabilidade que o Senhor me dá nesse novo emprego aí? Quanto tempo de estabilidade? Quais são os benefícios, Senhor? Mas como eu vou fazer essa mudança até lá? Porque não tinha graneiro nessa época, né? Como é que eu vou mudar? Como que eu vou levar todas as coisas que eu tenho, tudo que eu adquiri, tudo que eu conquistei? E que terra é essa? É seguro lá? Eu vou ter servos? Vou ter pessoas que vão me ajudar a cuidar das minhas posses e me fazer prosperar? Deus não dá garantia nenhuma para Abraão, a não ser de que Deus vai estar com ele. E para Abraão isso é suficiente. Para nós não, mas para Abraão é. Isso é um desafio, um teste do quê? De fé. Abraão ouviu Deus, para ele isso foi o suficiente, e ele simplesmente pegou sua família, sua esposa, foi um pouquinho desobediente, né? Chamou o tiozinho para andar junto e foi embora, saiu. Nós iríamos? Nós temos essa coragem de obedecer o Senhor pela fé, a sua voz, em meio a grandes desafios, riscos, perseguições, sem nenhuma prova visível, nem contrato de garantia, apenas sobre sua palavra, a palavra de Deus. Porque nós falamos aqui no início que nós cremos em Deus, e cremos que essa aqui é a palavra dele. Nós falamos aqui no começo, ok? Sob pressão ou não, você falou, você disse que crê. Quantos textos nós lemos de desafios assim, e Deus fala conosco, e a gente volta para casa, ou a gente sai daqui quase que depressivo, porque Deus pediu alguma coisa para a gente, porque Deus nos desafiou a viver, a andar pela fé. Será que nós temos essa fé? Outro texto interessante que nós veremos posteriormente, o texto onde, Evangelho de Mateus, capítulo 14, o Senhor diz assim, né? O Senhor disse a Pedro, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, o Senhor Jesus respondeu para Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Olha que maravilha, olha que coisa fantástica, porque a fé não envolve só nós ouvirmos a voz de Deus e respondermos, mas a fé também envolve nós vermos o Senhor Jesus em ação e nós falarmos assim: Senhor, eu quero participar disso, eu quero viver essa experiência, eu quero ir até o Senhor. Porque não foi Jesus que olhou para o barco no meio da tempestade, parou lá enquanto ele andava e falou assim: algum de vocês aí tem fé? Se tiver fé, é só descer do barco, vem na minha direção. Não, porque foi um movimento oposto. Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, se és tu. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Pedro tem fé o suficiente para olhar para a situação e dizer assim: Senhor, se és o Senhor mesmo, então permita que eu vá até o Senhor. E aí Jesus, o Senhor, porque era Ele mesmo, diante de um passo de fé de Pedro, responde a Pedro. E aí Pedro sai do barco.
Qual é o ponto aqui, queridos? Que muitas vezes nós queremos viver experiências pela fé e nós falamos assim: Senhor, eu quero andar sobre as águas, e porque eu tenho fé no Senhor, o Senhor vai me manter sobre as águas. E aí Jesus pode estar falando assim: mas por que você quer fazer isso? Eu estou dormindo, eu estou aqui no barco em paz, eu estou tranquilo. Se você ler o contexto dessa passagem, os discípulos estão há horas lutando contra a tempestade, e Jesus estava lá no alto do monte orando. Lá do alto, Jesus vê o que os discípulos estão passando e ele se põe em direção aos discípulos. Ou seja, muitas vezes nós criamos desafios de fé que tem mais a ver com ambições, desejos que nós queremos viver e desfrutar ou passar por situações, do que Deus nos chamando para esse desafio de fé. Tem mais a ver com aquele desejo de tomara que eu não tenha quebrado o violão, do que Deus me chamando para viver esse desafio. Tanto que, vamos continuar a leitura do texto, versículo 30 e 31. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, porque Jesus é misericordioso, foi Ele que deu autorização. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem do quê? De pequena fé. Homem de pequena fé. Por que você duvidou? Consegue entender? Nós sabemos que é Deus, nós nos colocamos nesse desafio de fé, nós saímos do barco, começamos a andar sobre as águas, mas no meio do caminho a gente olha para as dificuldades. E quando a gente olha para a dificuldade, ao invés de olhar para Jesus, continua andando na fé, com fé, confiando em Deus, confiando na sua palavra, mas olhando para os desafios, para os problemas, para as dificuldades, a gente começa a afundar. E aí o mesmo Jesus que falou: venha, ele vai, pega pela mão, socorre, mas ele olha para você, olha para mim, fala: ei, Dinho, como sua fé é pequena? Como sua fé é pequena? Por que você duvidou? Por que você olhou para os problemas? Por que você olhou para as dificuldades? É óbvio que se você parar de olhar para mim, Dinho, você vai afundar. Não tenha dúvida, irmãos. Nós não afundamos porque Deus falhou. Não afundamos porque não era do propósito de Deus que nós saíssemos do barco e fôssemos na direção dele. Isso acontece porque a gente olha para os problemas e não para Jesus. E aí a gente pega e fala assim: puxa vida, deu tudo errado. Por quê? Porque essa não era a vontade de Deus. Não é isso. É porque você não teve fé no mesmo Deus que te chamou, no mesmo Deus que falou para você: venha. Porque, gente, é tão legal. Eu queria viver essa experiência, de verdade, queria muitas. Essa é uma delas. Eu queria orar para uma pessoa morta, para ela ressuscitar. Eu queria andar sobre as águas. Queria mesmo, de verdade. Mas não acontece nada disso. Isso quer dizer que Deus não é verdadeiro? Que a palavra dele não é real? Não. Só quer dizer que Deus não quer que eu viva isso. Ponto. Eu fico imaginando tantas experiências dos apóstolos, dos discípulos, das pessoas que andaram com Jesus. Fico imaginando as brigas, as conversas, as alegrias, as celebrações. Porque presta atenção, gente. Você consegue imaginar a alegria dos apóstolos depois de Jesus pegar pães e peixes, agradecer a Deus e começar a partir, dar na mão deles, e eles começarem a servir milhares e milhares de pessoas? Você consegue imaginar a resenha deles naquela noite, da conversa deles no barco, ou nos barcos com cestos que sobraram, cheios de pães e peixes, alimentavam mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Consegue imaginar a alegria deles? Esses discípulos são os mesmos que vão abandonar Jesus na hora que ele é preso. São os mesmos discípulos. Eles viveram essas experiências de fé. Você consegue imaginar Jesus partindo o pão e João olhando assim para Pedro e falando: Pedro,
assim, só acredito que eu estou vendo isso aqui. Judas olhando e falou assim, mano do céu, imagina quantos denários é para sustentar esse povo todo. Se a gente vendesse a centavos, a gente ia ficar rico, velho. Nossa igreja ia prosperar. Consegue imaginar os discípulos conversando sobre tudo isso? A resenha, a conversa deles? Pouco tempo depois, os discípulos estão indo para Jerusalém. Jesus vai ser preso. E aí, sabe que os discípulos começam a perguntar? Negociar. Eles chegam para dois deles chegam para a mãe e falam assim, mãe, vai lá, fala com Jesus. Para quando ele instituir o reino dele, para eu ensinar um de nós sentar do lado direito e outro do lado esquerdo. Consegue entender? São esses mesmos discípulos que viveram situações pela fé. Os outros apóstolos sabem de que isso está acontecendo. Sabe o que acontece aí? Dá uma maior briga entre eles. Porque os outros apóstolos ficam bravos com esse pedido deles. E eles começam a falar, palhaçada é essa aí? Imagina Pedro, eu andei sobre as águas. Entendeu? O João cada um fala assim, não, mas eu sou o discípulo a quem ele ama. Entendeu? Aí Tomé fala assim, mas eu também quero. Mas Tomé, você é um cara de pouca fé, você nem tem fé. Para você tudo tem que ter uma prova. Você é um cara chato. Toda hora que Jesus fala uma coisa, você fala, mas como é que isso é possível? O Judas não vai dar um passo se não tiver dinheiro para fazer isso. Se não tem grana, não vamos. Se não cabe no orçamento, não tem jeito, não dá para fazer. Eles quebraram o pau porque eles queriam ser os maiores no reino de Jesus. Jesus dá uma bronca, uma carcada neles. Fala assim, cabeça que vocês têm? Não é assim no reino do meu Pai. É assim entre vocês. Mas aqui, no meu reino, no reino do meu Pai, quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. Quem quiser ter vida tem que morrer. Isso é viver pela fé. Os discípulos não queriam viver isso, mesmo andando com Jesus. Quantas vezes nós fazemos exatamente assim? Quantas vezes nós, andando sobre as águas, vivendo maravilhas, a gente começa a olhar para as dúvidas, a gente começa a reparar nos problemas. Sabe aquela frasezinha de efeito? Não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mas mostre para os seus problemas o tamanho de Deus. Frasezinha de efeito, a gente fala sobre isso. Gente, viver pela fé, crer que Deus é verdadeiro, acreditar que a Bíblia é real, e que aquilo que Deus nos pede é aquilo que Ele espera que nós vivamos, não pela certeza da realização de uma conquista, de um grande milagre, mas para que Ele realize os propósitos dEle na sua vida, através da sua vida, para que pessoas sejam alcançadas. O nosso Senhor e Salvador foi obediente até a morte de cruz. O sucesso do ministério de Jesus estava em sua morte e ressurreição. Todos nós queremos ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todos nós queremos ser taxados como pessoas de fé. Nós gostaríamos que o nosso nome estivesse escrito na Bíblia como uma pessoa de fé, mas ninguém quer ser chamado de Raabe prostituta. Ninguém quer isso. Por quê? Porque a nossa fé, ela é distorcida, ela é nebulosa pelos nossos desejos, a nossa vontade, a nossa realização, e não pela fé bíblica. E diz para mim e para você que nós vamos ter que morrer, que nós vamos ter que perdoar, que nós vamos ter que jejuar, que nós vamos ter que ler a Bíblia e ser obedientes, mesmo quando nós não queremos. Que nós vamos ter que olhar para a pessoa que está do nosso lado, na igreja, no exercício do ministério, no trabalho, e dizer assim: Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, me ajuda. O Senhor sabe que eu queria pegar esse cidadão pelo pescoço. O Senhor sabe que eu queria abandonar essa pessoa, Pai. Essa pessoa não me obedece, não faz o que eu quero, não entrega nada no prazo, não sabe nem fazer uma leitura.
essa pessoa não é nem metade do que eu sou, Deus. Por que eu tenho que suportar essa pessoa na minha vida comunitária, no meu trabalho, no exercício do meu ministério? Por que, Senhor? Você consegue imaginar Deus ouvindo essa oração sua? Consegue? Deus olhando para mim e para você e dizendo assim: tá bom, então eu vou medir você com a mesma régua que você está medindo o irmão. Tudo bem? Eu vou medir você assim. Eu vou olhar para mim. Imagina Deus olhando para mim e para você dizendo assim: eu vou olhar para mim, eu vou olhar para as minhas qualificações, eu vou olhar para as minhas habilidades, eu vou olhar para o meu poder e vou ver se você é apto a andar comigo. Consegue imaginar Deus medindo você do mesmo jeito que você mede as pessoas que você não gosta, que você não suporta, que você acha que não serve para andar junto? Será que algum de nós aqui teria coragem de dizer: eu estou apto a andar ao lado de Deus? Baseado nesses critérios que você citou aí, pastor, da santidade, do poder, da autoridade, das habilidades de Jesus, eu sou apto, eu estou bom. Não estamos, mas porque Ele nos chama, nós vamos. Para onde? Nem sei. Estou igual a Abraão, nem sei para onde o Senhor está me chamando, mas eu vou, porque é Ele quem está chamando. Eu queria tanto andar sobre as águas. Deus chama o Senhor. Se Ele te chamar, vá. Se não, cuidado. Cuidado, porque não tem a ver com fé, não tem a ver com Deus ser verdadeiro ou não, não tem a ver com a palavra de Deus ser verdadeira ou não. Tem a ver com você estar vivendo em obediência, vivendo como uma pessoa justificada pela fé que obedece a Deus. Por isso que a Bíblia diz que a paz de Cristo seja juiz em nossas corações. Porque quem anda pela fé, anda em paz. Não é porque tem ausência de problemas, é porque tem coragem de se levantar angustiado, suando sangue, e dizer assim: levante-se, aí vem aquele que me trai. Por quê? Porque antes ele disse: Pai, contudo, seja feita a sua vontade. Então viver pela fé, crer em Deus, crer em sua palavra, não tem a ver com a minha ou a sua vontade, não tem a ver com os nossos sonhos, tem a ver com aquele que tem sonhos mais elevados que os nossos, tem a ver com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, tem a ver com aquele que nos chamou para viver em obediência. Talvez você não consiga provar o que você crê, talvez você não consiga defender aquilo que você acredita, talvez você não consiga examinar e provar por A mais B que você está certo. Mas se você está agindo, vivendo sob a palavra de Deus, então fique tranquilo, fique em paz. Talvez você até morra no processo, como Jesus morreu, mas não se preocupe. A nossa estrada não termina aqui, a nossa casa não é aqui, embora Ele fará novos céus e nova terra. Nós cremos num Deus que nos chamou para viver para e pela eternidade, crendo nele. Então, quando nós começamos aqui orando, pedindo para que o Senhor falasse conosco, quando nós cantamos aqui, pedindo para o Senhor nos acolher e nos ajudar nos momentos difíceis, até depressivos, quando nós lemos a palavra de Deus e vemos pessoas que viveram pela fé, pessoas que ainda hoje são taxadas e colocadas aqui como Raabe, a prostituta, mas porque teve fé em Deus e acolheu os espias e pediu para que eles se lembrassem, tivesse misericórdia quando eles voltassem, quando Deus viesse visitar e trazer juízo para aquela nação. Assim nós vivemos, abandonando nossos maus hábitos, crendo no Deus eterno que nos chamou, é aquele que vai prover tudo que nós precisamos até que Ele venha. Um dos momentos de maior celebração da igreja é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o momento que nós nos lembramos do que Cristo fez por nós. É o memorial.
nós nos lembramos aqui na nossa igreja, mensalmente tomando a ceia do Senhor. Lembrando que Jesus morreu por nós. No momento de extrema angústia e dor. Nós celebramos isso. Ou seja, momentos de angústia e dor também precisam ser celebrados se eles estiverem nos planos de Deus, para que nós tenhamos vida naquele que nos chamou. Então não tenha medo, mas não foque no medo. Foque naquele que te chamou. Foque naquele que quer que você viva pela fé. Aí a gente pode dizer: obrigado, Senhor, pelas tempestades, pelas angústias, pelas enfermidades, pelas dores. Por quê? Porque eu sei que eu estou vivendo em obediência ao Senhor. Não ao meu coração, não debaixo de uma fala de um Deus que patrocina tudo que eu quero, tudo que eu vejo, tudo que eu toco, mas uma fé que diz: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Que eu sei que o Senhor está comigo. Amém? Quero convidar você agora para fazer a sua oração. Para você orar por você, pela sua fé, pela sua vida, pelo Deus que te chamou. Para que você ore, pedindo a Deus que a sua fé não seja a sua fé, mas seja a fé de Deus, uma fé bíblica, que acredita que Deus é verdadeiro, que a palavra dele é verdadeira, e é por isso, por ela, por este meio que nos foi revelado, pela ação do Espírito Santo, que nós vamos conduzir os nossos passos. Amém? Então curve sua cabeça, e se você tiver essa ousadia, essa audácia, fale com Deus sobre a sua fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o único Deus. Todos os outros deuses, Pai, todos eles são invenções humanas. Todos eles, Pai, são criações ou são fruto da criação da mente humana. Só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além do Senhor. E nós cremos que o Senhor está aqui. Nós agradecemos e cremos que a Bíblia, Senhor, é a Tua palavra. Ela não é parte da Sua palavra. Ela não contém a Sua palavra. Ela é a Sua palavra. A Sua revelação. Tudo aquilo que o Senhor queria que nós soubéssemos já nos foi revelado e nós temos escrito na Bíblia, palavra do Senhor, sagradas Escrituras. E, Senhor, nós queremos viver de acordo com o que a Sua palavra diz. Não queremos viver de acordo com nossos sonhos, nossos pensamentos, nossos planos, nossas ambições. Não, Deus. Queremos viver em concordância com a Sua palavra, para a honra e glória do Teu nome. E a Tua palavra diz que nós devemos viver pela fé. Fé no Senhor. Fé em que a Tua palavra confirma, atesta como real. Então, Senhor, em nome de Cristo Jesus, aquieta nosso coração, nossa mente, para que nós possamos experimentar, Deus, o que é
viver uma vida que agrada ao Senhor, porque nós vivemos pela fé, que nós acreditamos no Senhor, que nós obedecemos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está nos conduzindo para a honra e glória do Teu santo nome. E talvez, Deus, nós tenhamos grandes desafios para viver, para passar, como todos os profetas, apóstolos, discípulos, filhos e filhas do Senhor passaram e viveram, como o próprio Senhor Jesus. Então, Deus, ajude-nos a discernir, no meio da nossa caminhada, da nossa história, da nossa vida, para e pelo Senhor, para que nós possamos entender quais são os passos que nós estamos dando, que chamamos passos de fé, que são passos, na verdade, que são contrários ao Senhor e à sua vontade, à sua palavra revelada. Porque nós queremos sim, Deus, viver, experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas para isso, precisamos viver pela fé. Alguns de nós aqui, Senhor, viveremos experiências gigantescas, muito significativas, que serão testemunho para muitas e muitas gerações. Alguns viverão experiências grandiosas, fantásticas, Senhor, mas que serão vividas também no ambiente da particularidade, do secreto, onde o Senhor vai mostrar que o Senhor é tão presente como foi e é na vida de muitas pessoas que são grandiosamente reconhecidas. Porque o que nós queremos, Deus, não é nenhum reconhecimento humano. O que nós queremos é viver pela fé, fé no Senhor. Faz isso em nós, Deus. Faz isso conosco, Pai. Para que a nossa família, para que os nossos filhos, para que os nossos netos, para que as gerações posteriores, Deus, sejam impactadas, não pelo nosso sucesso, mas pelo sucesso do Senhor em nós. Porque fomos pessoas que viveram, que andaram pela fé. Senhor, cura o nosso coração. Cura o nosso coração, Senhor. Abra os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir o Espírito Santo do Senhor. Porque hoje em dia, existem tantas e tantas promessas, tantas e tantas pessoas falando de uma fé que é baseada somente em conquistas, em realizações, que não tem absolutamente nada a ver com a fé que a sua palavra ensina. Então, Senhor, por favor, nos cura dessas falas também, Senhor. Arranca do nosso coração, da nossa mente, Deus, uma fé triunfalista, vitoriosa, poderosa aos olhos humanos. Nós só queremos agradar ao Senhor, Pai. Se ao final da nossa caminhada, da nossa vida, quando nós estivermos diante do Senhor, nós tivermos o privilégio de ouvir: serva boa e fiel, servo bom e fiel, seja bem-vindo, entra e desfruta, descansa, fica tranquilo, seja bem-vindo. Senhor, é só isso que nós queremos. É só isso que nós queremos. Queremos que o seu nome seja grande, não o nosso. Não o nosso, Pai. Que seja assim, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, na semana que vem nós falaremos sobre desafios da fé. Desafios da fé. E para isso eu quero pedir para que você tenha uma semana de oração, pedindo ao Senhor para que o Senhor cuide do seu coração para os grandes desafios de fé que você tem vivido, que você tem enfrentado, e pelos muitos que ainda virão. Que eu gostaria muito de dizer para você, que é um spoiler, tá? Domingo que vem.
que quando você tem um desafio de fé e você vence esse desafio, pronto, você está formado, graduado, passou, acabou, chega de desafios. Não, todo degrau, todo desafio de fé que nós superamos, que nós vencemos, é um preparo para um novo degrau. Então, olhe por isso, porque eu não tenho dúvida nenhuma, todo aqui que vive pela fé é desafiado na fé. Então olhe por isso, para que o Senhor nos dê vitória, nos auxilie, nos fortaleça, para que nós não desanimemos diante dos desafios de fé. Amém? Vamos nos colocar de pé? Erga suas mãos. Diga assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam conosco. O justo viverá pela fé. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Uma abençoada semana.